Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Edboard Games. Neste vídeo eu vou estar a ensinar-vos a jogar Shrimp, um jogo que foi desenvolvido por Roberto Fraga, de 2 a 6 jogadores, com a duração aproximada de 15 minutos e publicado pela Mercúrio. O objetivo deste jogo é serem um jogador no fim da partida com mais cartas angariadas. O jogo termina assim que um jogador não tiver mais cartas na sua pilha para jogar, ou então se alguém preparar o prato de camarão do século. Este é um jogo de rapidez onde os jogadores vão competir para serem os mais rápidos a descobrir cartas com características iguais. Para fazeres a preparação do jogo, separa o baralho de forma igual pelos jogadores. Em seguida, coloca no centro da mesa o limão e em volta deste as frigideiras e a preparação está feita. O jogador mais novo começa a jogar. Este deve retirar uma carta do seu baralho pessoal, sem vê-la, e jogá-la o mais rapidamente possível com a face voltada para cima numa das frigideiras à sua escolha. O jogo prossegue no sentido do ponteiro dos relógios, com os jogadores à vez a colocarem uma carta do seu baralho numa das frigideiras. Quando as 3 frigideiras tiverem uma carta de camarão, os jogadores começam a colocar cartas em cima das anteriores. Assim, ao longo do jogo, só haverá 3 cartas visíveis, aquelas que se encontram no topo de cada pilha de cartas em cada uma das frigideiras. Cada carta de camarão apresenta 4 características diferentes: número, cor, tamanho e nacionalidade dos camarões. O que os jogadores procuram é então características iguais nos camarões que se encontram no topo das frigideiras. Se o jogador encontrar uma característica igual nas 3 cartas que se encontram nas frigideiras, deve imediatamente espalmar o limão e dizer em voz alta qual a característica comum. E este jogador acaba de preparar um menu de camarões. Neste exemplo, vemos que os camarões têm todos a nacionalidade brasileira. Por isso, espalmamos o limão e dizemos camarões brasileiros. O primeiro jogador que espalmou o limão e disse corretamente a característica em comum recolhe todas as cartas que se encontram nas frigideiras e coloca-as numa pilha perto de si, mas que não se possa confundir com o seu baralho. Este é então o seu banquete. Estas cartas não vão mais ser jogadas e são a pontuação do jogador, mas cuidado, porque estas podem ser roubadas. Neste momento as frigideiras estão novamente vazias e o jogador que recolheu as cartas deve iniciar uma nova ronda, começando por colocar uma carta do seu baralho numa das frigideiras. Depois o jogo prossegue no sentido do ponteiro dos relógios. Quando a soma do número de camarões à vista é 7, o jogador deve espalmar imediatamente o limão e dizer cocktail de camarão. O jogador mais ágil a fazê-lo recolhe igualmente todas as cartas das frigideiras e coloca-as no seu banquete. Se o jogador em algum momento descortinar 2 características iguais nas 3 cartas visíveis, deve espalmar o limão e dizer as 2 características em comum nas 3 cartas. Isto chama-se festim de camarão. Se acertar, recolhe todas as cartas em cima das frigideiras e rouba ainda 7 cartas do banquete a outros jogadores. Pode ser ao mesmo ou a vários. Neste exemplo, os camarões são todos verdes e brasileiros, por isso o jogador deve espalmar o limão e dizer camarões verdes brasileiros. Se o jogador descortinar 3 características comuns nas 3 cartas visíveis, espalma o limão e diz o nome das características, e se o fizer acertadamente, ganha imediatamente o jogo. Acaba de preparar o prato de camarões do século. Neste caso, vemos que os camarões têm todos o mesmo tamanho, são 2 em cada frigideira e são da mesma nacionalidade. Por isso, é espalmar o limão e dizer 2 camarões médios suecos. Quando um jogador espalma o limão e não diz nada, ou então espalma o limão e diz algo errado, recebe uma penalização. Esta penalização consiste em retirar uma carta do seu banquete e dar a um jogador à sua escolha. Se o jogador não tiver cartas no seu banquete, deve dar uma carta do seu baralho pessoal para o banquete de outro jogador. E aí tem, pessoal, esta foi então a explicação de como jogar Shrimp. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o gosto, subscrevam o canal, partilhem o vídeo e ajudem a Edboard Games a crescer, porque a Edboard Games também é vossa. E até um próximo vídeo e joguem muito!